Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções. E anteriormente eu tinha mostrado para vocês, como montar a parte aqui do estribo, e os degraus, certo? E rapidinho, só uma peça que eu esqueci de mostrar qual que é. Esta peça aqui da frente aqui, pessoal, a placa de PVC de 3 milímetros, ela é esta peça aqui, ó, que está com um X, certo? É esta peça aqui, certo? Esta peça, essas duas, elas é que são recortadas para colocar aqui, certo? Então aqui é a parte dos paralamas, da cabine. Tenho eles aqui, Eu fiz até inclusive individuais, a parte que fica na cabine e a parte de trás, que essa parte é basculável junto com a cabine, certo? Então, pessoal, para fazer essa parte aqui, olha, eu como faço em madeira, eu deixo ela com 3 milímetros só de espessura, certo? Este é o desenho delas, certo? E aqui, para fazer a parte do fechamento aqui, eu utilizo uma madeira, com 6 milímetros de diâmetro, que eu vou colando aqui, dessa forma, certo? Eu colo aqui e deixo sobrando assim, certo? Vou colando as outras partes aqui, para depois, que está todo montado, aí eu dar o acabamento, tirar as sobras e dar o acabamento, certo? Então ele é montado da seguinte forma, montado assim, certo? Então eu faço com madeira, de 6 milímetros essa parte, certo? E essa lateral aqui eu já faço com 3 milímetros. Pode se fazer até com mais e depois dar um acabamento e deixar com 3, certo? Agora tem mais essa outra parte aqui, certo? Que ela é colada aqui, certo? E por baixo aqui dessa peça. É colado desta forma, A montagem é feita dessa forma, certo? Aqui por dentro, depois que já está todo montado, é que eu vou dar o acabamento, certo? O acabamento é feito depois, certo? E aqui na parte da frente tem esta, para fazer o último fechamento aqui, certo? Lembrando que geralmente esta primeira parte aqui, pessoal, não há problemas nenhum na hora da montagem ela ficar maior, em relação à peça, o paralama. Porque depois vai dar todo o acabamento aqui, O acabamento é dado depois, certo? Aqui fica dessa forma, Aí vai dar o acabamento, de lixar e fazer as partes aqui arredondadas, certo? Bem como o acabamento interno, certo? É todo feito posterior à montagem, Aí pode-se fazer os dois, montar os dois e depois dar o acabamento em todos, porque é um trabalho só, já vai fazendo e depois que volta dando o acabamento, certo? E tenho a parte aqui de trás, que a parte aqui, que é essa parte aqui, eu disse no início que é a parte que bascula junto com a cabine e esta fica fixada no chassi, certo? Então, pessoal, aqui na parte de dentro aqui, olha, eu não uso uma outra peça desta, certo? Não há necessidade de utilizar. Só a necessidade de utilizar duas peças, uma para dentro e uma para fora, na parte que fica para trás, certo?
Então a parte que fica para trás é o mesmo procedimento, né, de colagem, né? Vai se iniciar com essa aqui, certo? Essas peças também, pessoal, elas podem ser confeccionadas em PVC de 3 milímetros, que eu já estou com um projeto aqui em andamento, desenhando todas as peças, né, com medidas certas para mim fazer as próximas miniaturas com essas peças em PVC, certo? Aqui eu utilizo a colagem, né, das peças dessa forma, certo? Lembrando que aqui é utilizado o MDF de 6 milímetros, né? E sempre se deixando alguma sobra aqui em relação à beira do paralama, para dar o acabamento, né? E ficar desse tipo, certo? Uma saliência aqui na parte interna, certo? Na parte externa aqui, se sobrar alguma coisa além aqui, é retirado depois com o acabamento, né? Vai lixando para deixar alinhado com a peça da lateral, certo? Aqui a parte do fundo aqui, ela é colada a mesma coisa, né? Sempre colando ela aqui por dentro, certo? E aqui, pessoal, quando estiver fazendo de MDF, né? Lixar ela nesse sentido aqui na diagonal, né? Vai lixando e testando aqui, certo? Até ela encaixar com perfeição, né? Ficar tudo alinhadinho, certo? Então é montado desta forma, certo? Aí está aí. Bom, agora aqui na parte de trás, né? Eu costumo fazer uma peça dessa por fora, certo? E colar uma por dentro também, né? Mas para se colar esta por dentro, é necessário dar o acabamento aqui, né? Para evitar de colar ela um pouco para frente ou para trás, certo? E aí depois que já está dado o acabamento, né? Vai colar ela para ficar com o mesmo alinhamento da outra, certo? Dá o acabamento também interno e o acabamento externo, certo? Aqui, pessoal, há uma diferença que ele fica 5 milímetros, né, de distância um do outro, certo? Fica 5 milímetros de distância um do outro. Então aqui, depois que eu dou o acabamento, né, eu pego uma madeira com 5 por 5, certo? E colo ela aqui para ele ficar ajustado, né? Ficar unido, né? Mas e ao mesmo tempo com uma falha, né? Fica uma falha que dá o encaixe perfeito. Quando a cabine bascula e volta, ele fica no mesmo tamanho. Aqui são 5 milímetros, ele está desenhado aqui, certo? Nessa peça aqui está desenhado, né? São 5 milímetros, certo? Que é a diferença para ficar ajustado uma parte na outra, certo? Então, pessoal, aqui eu vou passar para vocês as larguras, né? Que vai ser feita as placas de MDF, certo? Então, o comprimento da maior, né? Para se colocar aqui na parte de cima, né? Para fazer a montagem do paralama, né? A largura dela é de 3,5, certo? 3,5 a largura, que é esta largura aqui, certo? Essa peça está na mesma largura, 3,5. Comprimento dela é de 6,3, né? 6,3 de comprimento, certo? Esta outra peça, né? Que é esta aqui, certo? Ela é também a mesma largura de 3,5 por 3,1, certo?
E por último, tem essa daqui que é a largura de 3,5 por altura de 1,5, certo? 1,5. 6,3 de comprimento, certo? 3,1 e 1,5 por largura de 3,5 todas, né? Também a largura aqui, né, é a mesma largura, né? Agora, o comprimento dessa parte maior, né, fica com 4,8, né? E esta com 3,1, certo? Então, pessoal, é desta forma, né? E também, como eu disse, há a possibilidade de fazer essas peças, né? Essa parte, principalmente essa parte aqui de trás do paralama, né? Se fazer elas em PVC de 3 milímetros, certo? PVC de 3 milímetros. Então, para isto, né, tem que ser utilizado também para fazer o detalhe aqui, olha, né? Utilizasse um PVC de 3 milímetros também, né? Aquecer ele, certo? Aquecer ele e fazer já o detalhe. Porque fica com uma boa resistência, né? E também a facilidade em fazer, né? Porque vai diminuir o trabalho, né? Em termos de tá lixando, dando acabamento, etc, né? E também a questão de peso, né? A miniatura, a cada peça que a gente vai retirando ela de fazer em madeira, a miniatura vai ficando leve e facilitando também o trabalho, né? Uma parte colada por aqui, né? E a outra, né, colado por aqui, certo? Lembrando que essa parte do paralama que fica para trás tem que se utilizar, né, as duas peças, fazer um lado e outro, certo? Então, fazendo em PVC, né, aí essa já tem que se utilizar uma peça de 3,5 de largura por comprimento de 7,4, né, 7,4. Então, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.